Voltamos com um assunto que interfere na rotina e que preocupa todo o oeste do estado. Saúde pública na UTI, saúde lotada. Mais uma vez a gente fala da situação do Hospital Universitário de Cascavel. Vive novamente dias de superlotação. Rafa Schwinka, mais uma vez comigo, parece informação repetida. Nós falamos no começo do ano, em fevereiro, nós tivemos um problema muito grave. Depois, a paralisação das cirurgias eletivas e agora acontecendo de novo. Nós ouvimos pessoas que disseram que existem problemas, principalmente ali no setor de emergência. Confirma isso, Rafa? Confirma, inclusive nós estamos bem aqui na frente e só para o pessoal de casa entender aí de como que está a situação aqui do Hospital Universitário. Para vocês terem uma ideia, são pelo menos 30 leitos aqui no setor de emergência e urgência, que acaba sendo a porta de entrada, mas já está chegando a casa de quase 90 pacientes, exatamente isso. Desde o fim de semana para cá, a situação só tem se complicado. Inclusive, para vocês terem uma ideia, tenho aqui, a gente tem uma ambulância que está exatamente nesse momento, está aguardando ali para verificar ali o atendimento para esse paciente. Logo atrás tem já outra ambulância também com o paciente e é essa que tem sido aí a rotina durante todo o dia de hoje. Com isso, é claro, uma superlotação. Para vocês terem uma ideia, a gente estava conversando agora há pouco até com uma senhora que está acompanhando aí um paciente, ela estava indo para casa descansar, ela disse para mim, olha, estou desde sábado aqui, o meu parente, minha filha está no corredor, não tem local, o atendimento está sendo realizado, mas o problema é que eles não têm ali uma maneira de ser atendido confortavelmente por conta aí dessa quantidade toda. E para vocês entenderem como a situação está tão crítica que até as macas que são utilizadas, que ficam nos corredores, nem essas têm mais espaço. Hoje à tarde, inclusive no início da tarde, uma ambulância chegou aqui, ela precisou ficar aproximadamente mais de 1 hora para poder sair aqui do Hospital Universitário, porque não tinha uma outra maca reserva. Então essa maca que estava com o paciente que eles trouxeram para cá teve que ficar aqui dentro do Hospital Universitário. A situação realmente já é bem complicada desde o início do ano. Segundo a direção do Hospital Universitário, isso se agravou principalmente depois do fechamento dos leitos do Hospital Salete, que aproximadamente 60 leitos acabaram sendo fechados, sem contar o fato que tem a ala infantil aqui do HU que ainda não foi finalizada. A expectativa da direção do hospital é que para o segundo semestre desse ano essa ala seja finalizada e esses atendimentos ali também possam fazer com que desafogue principalmente o setor aqui do pronto-socorro. Para vocês entenderem, essa ala infantil, ela começou a construção ainda em 2015 e daí ficou aí parado um certo tempo e somente no ano passado é que a verba acabou sendo liberada para que essa obra fosse retomada. Então a grande expectativa para que realmente essa obra seja finalizada para pelo menos desafogar um pouco os atendimentos. Afinal de contas, o HU ele atende não só Cascavel, mas pelo menos outros 94 municípios. É uma demanda muito grande e quando se aproxima fins de semana, feriados, que a quantidade de acidentes, infelizmente, nas rodovias aumentam, a quantidade por aqui também aumenta. A gente preparou uma matéria, inclusive, para mostrar para o pessoal de casa o drama que os pacientes estão vivendo aqui. A movimentação de ambulâncias no pronto-socorro do Hospital Universitário de Cascavel já mostra a situação complicada que está lá dentro. Segundo a própria direção do HU, são 80 pacientes internados, sendo que a capacidade é de 30 no pronto-socorro. Agora ainda esvaziou um pouco, mas o corredor está super lotado, tem muita gente. Estou no corredor ainda, tem bastante gente no corredor, é uma pessoa de idade. Até as macas que estão sendo utilizadas nos corredores não estão dando conta. Uma das ambulâncias do SEAT ficou mais de 1 hora esperando para retornar, porque não havia outro equipamento reserva. A maca que eles trouxeram o paciente seguia ocupada. A dona Lucimar precisa fazer uma cirurgia e ficou do lado de fora aguardando. Eu tenho uma cirurgia para fazer de urgência, mas tem um outro com mais gravidade, eles vão atender aquele lá por causa da superlotação. Aí eles têm que deixar o que é mais
de menos gravidade para atender os mais graves. O hospital está com superlotação. A saúde pública está um caos e não é só culpa dos médicos, dos enfermeiros, é da saúde pública que está um caos. Quando há o problema da superlotação, a cena se repete. São pacientes aguardando nos corredores. Essa já é a terceira vez no ano que o HU passa por isso. Em março, chegou ao auge de ter 90 pacientes no pronto-socorro aguardando atendimento. A direção, na época, inclusive, suspendeu as cirurgias eletivas, que são aquelas não emergenciais, para dar conta da demanda. Mas como deu para notar, isso só se resolveu temporariamente. A gente espera solucionar de uma maneira de fazendo mutirões pontuais. Pegar os pacientes que estão internados no pronto-socorro, ver quais são as situações e tentar acelerar o processo cirúrgico desse paciente para uma alta mais precoce, com mutirões pontuais em quais especialidades existem essa necessidade, sem ser preciso suspender a cirurgia eletiva como foi necessário lá atrás. Por ser referência, o HU atende pessoas de Cascavel e de 94 municípios da macro-região oeste. Para o diretor do HU, a superlotação ocorre por falta de espaço interno e por conta da quantidade de acidentes no fim de semana. A área de ortopedia é a que mais sobrecarrega. Assim, de uma maneira exponencial, seja na situação urbana, dentro do município mesmo, ou nas rodovias. Dentro do município eles têm tido cada vez maior gravidade nos traumas. Infelizmente a gente passou por uma situação aí de fechamento de uma unidade hospitalar aqui no município de Cascavel, que dava conta de uma demanda aí de em torno de 50 leitos de enfermaria, mais 10 leitos de terapia intensiva. E a gente tem tentado absorver, em conjunto com São Lucas, que são os maiores prestadores SUS aqui da nossa regional de saúde, né? Sim, a gente ouve o profissional falando, Rafa, ele está se referindo ao Hospital do Coração, que nós batemos tanto na tecla, que você esteve lá em frente, a gente questionando, mostrando mobilização, movimentação de pacientes, trabalhadores que não queriam o fechamento dessa unidade. Aconteceu o fechamento, já sabíamos que ia refletir no hospital universitário, exatamente. Poucos meses depois, o reflexo já vem, é a terceira, quarta vez que nós estamos falando desse problema. Na verdade, é um jogo de empurra-empurra. O problema é que as peças, nesse caso, são vidas, né, Rafa? Não tem como a gente se revoltar. E o problema não é do corpo clínico, o problema não é dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos de enfermagem, que não aguentam mais também, que tem uma situação de trabalho que não é a melhor possível. Acha que é bacana eles ficarem vendo o trabalhador sofrendo, querendo atendimento, o corpo de bombeiros passando dificuldade, o SAMU, falta maca, falta espaço. É uma situação que pra gente que tá aí, né, Rafa, você que acompanha a situação bem de perto, a gente não tem mais como dialogar, o que cobrar, porque é muito problema e falta uma solução. Promessa até existe, a longo prazo, mas nada de concreto. A gente fica até sem ter o que falar, né? Pois é, Wagner, exatamente. Inclusive, é até bom a gente ressaltar que essa situação complicada, ela acaba sendo complicada, inclusive, para os profissionais que aqui trabalham no hospital universitário. Porque, assim, acaba sendo unânime as pessoas que vêm conversar com a gente, dos pacientes, em dizerem, olha, os profissionais, eles estão tentando fazer o que podem. O atendimento, ele acaba acontecendo, mas, infelizmente, não há espaço. Para vocês terem uma ideia dessa ambulância que a gente mostrou agora há pouco, o paciente segue na maca ainda aqui na frente, né, do hospital, da parte do pronto-socorro, porque realmente a situação está desse jeito caótica, não tem nem maca mais para colocar essas pessoas, que inclusive algumas já estão ficando até nos corredores, realmente, inclusive sentada até no chão. O problema, ele é grande, é um problema que realmente precisa ser resolvido, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas você bem lembrou, são peças importantes, são vidas e não dá para a gente ficar protelando, esperando que algo seja feito. Realmente não dá para ficar tentando fazer com que os acidentes não ocorram, porque infelizmente eles vão acontecer. E quando isso acontece, a superlotação aqui no hospital universitário acaba ficando evidente, né, Wagner? Não dá para tapar o sol com a peneira e dizer para quem precisa de uma cirurgia, para quem está sofrendo, quem tem um ente querido que está correndo o risco de morrer, inclusive, calma, nós vamos resolver, quem sabe o ano que vem, quem sabe na próxima eleição federal, na próxima eleição estadual, enfim, não dá. Alguém tem que colocar o dedo na ferida e resolver. Promessa
não resolve. Rafa, obrigado pela participação. Rafa Schwinka e Rodrigo Lima. É destaque na comunidade, está mexendo com a rotina do trabalhador, é saúde, é comunidade. Nossa equipe está lá, tá? Voltamos com um assunto que interfere na rotina e que preocupa todo o oeste do estado. Saúde pública na UTI, saúde lotada. Mais uma vez, a gente fala da situação do Hospital Universitário de Cascavel. Vive novamente dias de superlotação. Rafa Schwinka, mais uma vez comigo, parece informação repetida. Nós falamos no começo do ano, em fevereiro, nós tivemos um problema muito grave. Depois, a paralisação das cirurgias eletivas e agora acontecendo de novo. Nós ouvimos pessoas que disseram que existem problemas, principalmente ali no setor de emergência. Confirma isso, Rafa? Confirma, inclusive nós estamos bem aqui na frente e só para o pessoal de casa entender aí de como que está a situação aqui do Hospital Universitário. Para vocês terem uma ideia, são pelo menos 30 leitos aqui no setor de emergência e urgência, que acaba sendo a porta de entrada, mas já está chegando a casa de quase 90 pacientes, exatamente isso. Desde o fim de semana para cá, a situação só tem se complicado. Inclusive, para vocês terem uma ideia, tenho aqui, a gente tem uma ambulância que está exatamente nesse momento, está aguardando ali para verificar ali o atendimento para esse paciente. Logo atrás tem já outra ambulância também com paciente e é essa que tem sido aí a rotina durante todo o dia de hoje. Com isso, é claro, uma superlotação. Para vocês terem uma ideia, a gente estava conversando agora há pouco até com uma senhora que está acompanhando aí um paciente, ela estava indo para casa descansar, ela disse para mim, olha, estou desde sábado aqui, o meu parente, minha filha está no corredor, não tem local, o atendimento está sendo realizado, mas o problema é que eles não têm ali uma maneira de ser atendido confortavelmente por conta aí dessa quantidade toda. E para vocês entenderem como a situação está tão crítica que até as macas que são utilizadas, que ficam nos corredores, nem essas têm mais espaço. Hoje à tarde, inclusive no início da tarde, uma ambulância chegou aqui, ela precisou ficar aproximadamente mais de 1 hora para poder sair aqui do Hospital Universitário, porque não tinha uma outra maca reserva. Então essa maca que estava com o paciente que eles trouxeram para cá teve que ficar aqui dentro do Hospital Universitário. A situação realmente já é bem complicada desde o início do ano. Segundo a direção do Hospital Universitário, isso se agravou principalmente depois do fechamento dos leitos do Hospital Salete, que aproximadamente 60 leitos acabaram sendo fechados, sem contar o fato que tem a ala infantil aqui do HU que ainda não foi finalizada. A expectativa da direção do hospital é que para o segundo semestre desse ano essa ala seja finalizada e esses atendimentos ali também possam fazer com que desafogue principalmente o setor aqui do pronto-socorro. Para vocês entenderem, essa ala infantil, ela começou a construção ainda em 2015 e daí ficou aí parado um certo tempo e somente no ano passado é que a verba acabou sendo liberada para que essa obra fosse retomada. Então a grande expectativa para que realmente essa obra seja finalizada para pelo menos desafogar um pouco os atendimentos. Afinal de contas, o HU ele atende não só Cascavel, mas pelo menos outros 94 municípios. É uma demanda muito grande e quando se aproxima fins de semana, feriados, que a quantidade de acidentes, infelizmente, nas rodovias aumentam, a quantidade por aqui também aumenta. A gente preparou uma matéria, inclusive, para mostrar para o pessoal de casa o drama que os pacientes estão vivendo aqui. A movimentação de ambulâncias no pronto-socorro do Hospital Universitário de Cascavel já mostra a situação complicada que está lá dentro. Segundo a própria direção do HU, são 80 pacientes internados, sendo que a capacidade é de 30 no pronto-socorro. Agora ainda esvaziou um pouco, mas o corredor tá super lotado, tem muita gente. Tô no corredor ainda. Tem bastante gente no corredor, aí a pessoa deitada. Até as macas que estão sendo utilizadas nos corredores não estão dando conta. Uma das ambulâncias do SEAT ficou mais de 1 hora esperando para retornar, porque não havia outro equipamento reserva. A maca que eles trouxeram o paciente seguia ocupada. A dona Lucimar precisa fazer uma cirurgia e ficou do lado de fora aguardando. Eu tenho uma cirurgia para fazer de urgência, mas tem outro com mais gravidade, eles vão atender aquele lá por causa da superlotação. Aí eles têm que deixar o que é mais
de menos gravidade para atender os mais graves. O hospital está com superlotação. A saúde pública está um caos e não é só culpa dos médicos, dos enfermeiros, é da saúde pública que está um caos. Quando há o problema da superlotação, a cena se repete. São pacientes aguardando nos corredores. Essa já é a terceira vez no ano que o HU passa por isso. Em março, chegou ao auge de ter 90 pacientes no pronto-socorro aguardando atendimento. A direção, na época, inclusive, suspendeu as cirurgias eletivas, que são aquelas não emergenciais, para dar conta da demanda. Mas como deu para notar, isso só se resolveu temporariamente. A gente espera solucionar de uma maneira de fazer mutirões pontuais. Pegar os pacientes que estão internados no pronto-socorro, ver quais são as situações e tentar acelerar o processo cirúrgico desse paciente para uma alta mais precoce, com mutirões pontuais em quais especialidades existem essa necessidade, sem ser preciso suspender a cirurgia eletiva como foi necessário lá atrás. Por ser referência, o HU atende pessoas de Cascavel e de 94 municípios da macro-região oeste. Para o diretor do HU, a superlotação ocorre por falta de espaço interno e por conta da quantidade de acidentes no fim de semana. A área de ortopedia é a que mais sobrecarrega. Assim, de uma maneira exponencial, seja na situação urbana, dentro do município mesmo, ou nas rodovias. Dentro do município eles têm tido cada vez maior gravidade nos traumas. Infelizmente a gente passou por uma situação aí de fechamento de uma unidade hospitalar aqui no município de Cascavel, que dava conta de uma demanda aí de em torno de 50 leitos de enfermaria, mais 10 leitos de terapia intensiva. E a gente tem tentado absorver, em conjunto com São Lucas, que são os maiores prestadores SUS aqui da nossa regional de saúde, né? Sim, a gente ouve o profissional falando, Rafa, ele está se referindo ao Hospital do Coração, que nós batemos tanto na tecla, que você esteve lá em frente, a gente questionando, mostrando mobilização, movimentação de pacientes, trabalhadores que não queriam o fechamento dessa unidade. Aconteceu o fechamento, já sabíamos que ia refletir no hospital universitário, exatamente. Poucos meses depois, o reflexo já vem, é a terceira, quarta vez que nós estamos falando desse problema. Na verdade, é um jogo de empurra-empurra. O problema é que as peças, nesse caso, são vidas, né, Rafa? Não tem como a gente se revoltar. E o problema não é do corpo clínico, o problema não é dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos de enfermagem, que não aguentam mais também, que tem uma situação de trabalho que não é a melhor possível. Acha que é bacana eles ficarem vendo o trabalhador sofrendo, querendo atendimento, o corpo de bombeiros passando dificuldade, o SAMU, falta maca, falta espaço. É uma situação que pra gente que tá aí, né, Rafa, você que acompanha a situação bem de perto, a gente não tem mais como dialogar, o que cobrar, porque é muito problema e falta uma solução. Promessa até existe, a longo prazo, mas nada de concreto. A gente fica até sem ter o que falar, né? Pois é, Wagner, exatamente. Inclusive, é até bom a gente ressaltar que essa situação complicada, ela acaba sendo complicada, inclusive, para os profissionais que aqui trabalham no hospital universitário. Porque, assim, acaba sendo unânime as pessoas que vêm conversar com a gente, dos pacientes, em dizerem, olha, os profissionais, eles estão tentando fazer o que podem. O atendimento, ele acaba acontecendo, mas, infelizmente, não há espaço. Para vocês terem uma ideia dessa ambulância que a gente mostrou agora há pouco, o paciente segue na maca ainda aqui na frente, né, do hospital, da parte do pronto-socorro, porque realmente a situação está desse jeito caótica, não tem nem maca mais para colocar essas pessoas, que inclusive algumas já estão ficando até nos corredores, realmente, inclusive sentada até no chão. O problema, ele é grande, é um problema que realmente precisa ser resolvido, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas você bem lembrou, são peças importantes, são vidas e não dá para a gente ficar protelando, esperando que algo seja feito. Realmente não dá para ficar tentando fazer com que os acidentes não ocorram, porque infelizmente eles vão acontecer. E quando isso acontece, a superlotação aqui no hospital universitário acaba ficando evidente, né, Wagner? Não dá para tapar o sol com a peneira e dizer para quem precisa de uma cirurgia, para quem está sofrendo, quem tem um ente querido que está correndo o risco de morrer, inclusive, calma, nós vamos resolver, quem sabe o ano que vem, quem sabe na próxima eleição federal, na próxima eleição estadual, enfim, não dá. Alguém tem que colocar o dedo na ferida e resolver.
Promessa não resolve. Rafa, obrigado pela participação. Rafa Schwinka e Rodrigo Lima. É destaque na comunidade, está mexendo com a rotina do trabalhador. É saúde, é comunidade. Nossa equipe está lá, tá? Voltamos com o assunto que interfere na rotina e que preocupa todo o oeste do estado. Saúde pública na UTI, saúde lotada. Mais uma vez, a gente fala da situação do Hospital Universitário de Cascavel. Vive novamente dias de superlotação. Rafa Schwinka, mais uma vez comigo, parece informação repetida. Nós falamos no começo do ano, em fevereiro, nós tivemos um problema muito grave. Depois, a paralisação das cirurgias eletivas e agora acontecendo de novo. Nós ouvimos pessoas que disseram que existem problemas, principalmente ali no setor de emergência. Confirma isso, Rafa? Confirma, inclusive nós estamos bem aqui na frente e só para o pessoal de casa entender aí de como que está a situação aqui do Hospital Universitário. Para vocês terem uma ideia, são pelo menos 30 leitos aqui no setor de emergência e urgência, que acaba sendo a porta de entrada, mas já está chegando a casa de quase 90 pacientes, exatamente isso. Desde o fim de semana para cá, a situação só tem se complicado. Inclusive, para vocês terem uma ideia, tenho aqui, a gente tem uma ambulância que está exatamente nesse momento, está aguardando ali para verificar ali o atendimento para esse paciente. Logo atrás tem já outra ambulância também com o paciente e é essa que tem sido aí a rotina durante todo o dia de hoje. E com isso, é claro, uma superlotação. Para vocês terem uma ideia, a gente estava conversando agora há pouco até com uma senhora que está acompanhando aí um paciente, ela estava indo para casa descansar, ela disse para mim, olha, estou desde sábado aqui, o meu parente, minha filha está no corredor, não tem local, o atendimento está sendo realizado, mas o problema é que eles não têm ali uma maneira de ser atendido confortavelmente por conta aí dessa quantidade toda. E para vocês entenderem como a situação está tão crítica que até as macas que são utilizadas, que ficam nos corredores, nem essas têm mais espaço. Hoje à tarde, inclusive no início da tarde, uma ambulância chegou aqui, ela precisou ficar aproximadamente mais de 1 hora para poder sair aqui do Hospital Universitário, porque não tinha uma outra maca reserva. Então essa maca que estava com o paciente que eles trouxeram para cá, teve que ficar aqui dentro do Hospital Universitário. A situação realmente já é bem complicada desde o início do ano. Segundo a direção do Hospital Universitário, isso se agravou principalmente depois do fechamento dos leitos do Hospital Salete, que aproximadamente 60 leitos acabaram sendo fechados, sem contar o fato que tem a ala infantil aqui do HU que ainda não foi finalizada. A expectativa da direção do hospital é que para o segundo semestre desse ano essa ala seja finalizada e esses atendimentos ali também possam fazer com que desafogue principalmente o setor aqui do pronto-socorro. Para vocês entenderem, essa ala infantil, ela começou a construção ainda em 2015 e daí ficou aí parado um certo tempo e somente no ano passado é que a verba acabou sendo liberada para que essa obra fosse retomada. Então a grande expectativa para que realmente essa obra seja finalizada para pelo menos desafogar um pouco os atendimentos. Afinal de contas, o HU ele atende não só Cascavel, mas pelo menos outros 94 municípios. É uma demanda muito grande e quando se aproxima fins de semana, feriados, que a quantidade de acidentes, infelizmente, nas rodovias aumentam, a quantidade por aqui também aumenta. A gente preparou uma matéria, inclusive, para mostrar para o pessoal de casa o drama que os pacientes estão vivendo aqui. A movimentação de ambulâncias no pronto-socorro do Hospital Universitário de Cascavel já mostra a situação complicada que está lá dentro. Segundo a própria direção do HU, são 80 pacientes internados, sendo que a capacidade é de 30 no pronto-socorro. Agora ainda esvaziou um pouco, mas o corredor está super lotado, tem muita gente. Estou no corredor ainda. Tem bastante gente no corredor, aí a pessoa deitada. Até as macas que estão sendo utilizadas nos corredores não estão dando conta. Uma das ambulâncias do SEAT ficou mais de 1 hora esperando para retornar, porque não havia outro equipamento reserva. A maca que eles trouxeram o paciente seguia ocupada. A dona Lucimar precisa fazer uma cirurgia e ficou do lado de fora aguardando. Eu tenho uma cirurgia para fazer de urgência, mas tem outro com mais gravidade, eles vão atender aquele lá por causa da superlotação. Aí eles têm que deixar o que é mais
de menos gravidade para atender os mais graves. O hospital está com superlotação. A saúde pública está um caos e não é só culpa dos médicos, dos enfermeiros, é da saúde pública que está um caos. Quando há o problema da superlotação, a cena se repete. São pacientes aguardando nos corredores. Essa já é a terceira vez no ano que o HU passa por isso. Em março, chegou ao auge de ter 90 pacientes no pronto-socorro aguardando atendimento. A direção, na época, inclusive, suspendeu as cirurgias eletivas, que são aquelas não emergenciais, para dar conta da demanda. Mas como deu para notar, isso só se resolveu temporariamente. A gente espera solucionar de uma maneira de fazendo mutirões pontuais. Pegar os pacientes que estão internados no pronto-socorro, ver quais são as situações e tentar acelerar o processo cirúrgico desse paciente para uma alta mais precoce, com mutirões pontuais em quais especialidades existem essa necessidade, sem ser preciso suspender a cirurgia eletiva como foi necessário lá atrás. Por ser referência, o HU atende pessoas de Cascavel e de 94 municípios da macro-região oeste. Para o diretor do HU, a superlotação ocorre por falta de espaço interno e por conta da quantidade de acidentes no fim de semana. A área de ortopedia é a que mais sobrecarrega. Assim, de uma maneira exponencial, seja na situação urbana, dentro do município mesmo, ou nas rodovias. Dentro do município eles têm tido cada vez maior gravidade nos traumas. Infelizmente a gente passou por uma situação aí de fechamento de uma unidade hospitalar aqui no município de Cascavel, que dava conta de uma demanda aí de em torno de 50 leitos de enfermaria, mais 10 leitos de terapia intensiva. E a gente tem tentado absorver, em conjunto com São Lucas, que são os maiores prestadores SUS aqui da nossa regional de saúde, né? Sim, a gente ouve o profissional falando, Rafa, ele está se referindo ao Hospital do Coração, que nós batemos tanto na tecla, que você esteve lá em frente, a gente questionando, mostrando mobilização, movimentação de pacientes, trabalhadores que não queriam o fechamento dessa unidade. Aconteceu o fechamento, já sabíamos que ia refletir no hospital universitário, exatamente. Poucos meses depois, o reflexo já vem, é a terceira, quarta vez que nós estamos falando desse problema. Na verdade, é um jogo de empurra-empurra. O problema é que as peças, nesse caso, são vidas, né, Rafa? Não tem como a gente se revoltar. E o problema não é do corpo clínico, o problema não é dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos de enfermagem, que não aguentam mais também, que tem uma situação de trabalho que não é a melhor possível. Acha que é bacana eles ficarem vendo o trabalhador sofrendo, querendo atendimento, o corpo de bombeiros passando dificuldade, o SAMU, falta maca, falta espaço. É uma situação que pra gente que está aí, né, Rafa, você que acompanha a situação bem de perto, a gente não tem mais como dialogar, o que cobrar, porque é muito problema e falta uma solução. Promessa até existe, a longo prazo, mas nada de concreto. A gente fica até sem ter o que falar, né? Pois é, Wagner, exatamente. Inclusive, é até bom a gente ressaltar que essa situação complicada, ela acaba sendo complicada, inclusive, para os profissionais que aqui trabalham no hospital universitário. Porque, assim, acaba sendo unânime as pessoas que vêm conversar com a gente, dos pacientes, em dizerem, olha, os profissionais, eles estão tentando fazer o que podem. O atendimento, ele acaba acontecendo, mas, infelizmente, não há espaço. Para vocês terem uma ideia dessa ambulância que a gente mostrou agora há pouco, o paciente segue na maca ainda aqui na frente, né, do hospital, da parte do pronto-socorro, porque realmente a situação está desse jeito caótica, não tem nem maca mais para colocar essas pessoas, que inclusive algumas já estão ficando até nos corredores, realmente, inclusive sentada até no chão. O problema, ele é grande, é um problema que realmente precisa ser resolvido, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas você bem lembrou, são peças importantes, são vidas e não dá para a gente ficar protelando, esperando que algo seja feito. Realmente não dá para ficar tentando fazer com que os acidentes não ocorram, porque infelizmente eles vão acontecer. E quando isso acontece, a superlotação aqui no hospital universitário acaba ficando evidente, né, Wagner? Não dá para tapar o sol com a peneira e dizer para quem precisa de uma cirurgia, para quem está sofrendo, quem tem um ente querido que está correndo risco de morrer, inclusive, calma, nós vamos resolver, quem sabe o ano que vem, quem sabe na próxima eleição federal, na próxima eleição estadual, enfim, não dá. Alguém tem que colocar o dedo na ferida e resolver. Promessa não resolve. Rafa, obrigado pela participação. Rafa Schwinka e Rodrigo Lima. É destaque na comunidade, está mexendo com a rotina do trabalhador, é saúde, é comunidade. Nossa equipe está lá, tá?